Shalom, shalom! Vamos ter um tempo com Deus? Quero te convidar a deixar o seu like e também a compartilhar esta oração com muitas pessoas. Com certeza você já ouviu que Abraão é o nosso pai na fé, porque Deus assim nos ensinou. Se ele é o nosso pai na fé, temos que aprender com ele, seus níveis de fé, porque várias experiências dele produziram este nível de fé. Bom, a primeira experiência que ele teve com Deus foi a experiência de poder ter um filho. Ele já idoso, Sara idosa, Sara que já era estéril, ainda ela chega à idade avançada sem ter filhos. Dois problemas, a esterilidade e a velhice. A impossibilidade chegou no seu nível máximo. Impossível já é impossível, mas agora essa é uma impossibilidade no nível máximo. E para Deus, alguma coisa é difícil demais? Para ele, idade não é problema. Para ele, morte não é problema. Ele vivifica os mortos, como está escrito aqui mesmo em Romanos capítulo 4, falando de Abraão. Mas o que eu estava dizendo é que Sara e Abraão tiveram uma experiência dupla. O útero de Sara, que era ovário, útero, seu sistema reprodutor, que era estéril, foi tocado por Deus e ela se tornou fértil. E o útero, que já estava envelhecido, seus ovários também envelhecidos, de repente foi rejuvenescido diante de uma palavra de Deus, e a palavra de Deus se cumpriu. Ela concebeu, ela deu à luz a Isaac, o filho da promessa. Assim ele faz conosco. Quantas vezes você chega no limite de uma situação? Você fala, bom, se estava difícil no início, agora eu não vejo por onde. Essa é uma situação extremamente difícil, não há solução, ninguém pode me ajudar. Deus às vezes permite que a gente viva ou chegue a este ponto para que a gente possa experimentar o seu poder e para que a sua glória seja manifestada na nossa vida. Vamos ler Romanos capítulo 4, no versículo 17. Como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Aqui está falando das duas experiências profundas que Abraão teve. A primeira já falei, ter filho, mesmo sua esposa sendo idosa e ele idoso e ela estéril. Aqui foi o primeiro grande milagre. Mas o segundo grande milagre é o que está escrito aqui, que Abraão ele creu que Deus era poderoso para vivificar os mortos. Ele teve a experiência de Deus vivificar, dar vida ao útero e ao ovário, rejuvenescer. Então, quando chegou o dia em que Deus disse, Abraão, eu quero que o seu filho único, Abraão, ele com certeza a princípio ficou abalado, mas depois ele pensou, bom, o Deus do impossível me deu o filho. Ele me fez uma promessa, que através deste filho eu teria uma descendência mais numerosa do que as estrelas do céu. Então, é impossível que o meu filho morra. Mas mesmo que ele morra, Deus é poderoso para ressuscitar. Foi essa força que Abraão teve. Abraão saiu com esta convicção da casa dele. Ele saiu com Isaac, sabendo que ele voltaria com Isaac. Ele mostrou este nível de fé quando ele chegou ao pé do Monte Moriá, estava ele com os seus servos, e ele disse, subiremos, mas desceremos. Nós dois desceremos. Está escrito isso em Gênesis capítulo 22. Como que ele fala? Se ele sabia que Deus disse para ele, Deus disse, Abraão, eu quero o teu único filho. Você tem que sacrificar o teu único filho. Qual é a convicção de que ele desceria com Isaac? Esta que você acabou de ler comigo em Romanos capítulo 4. Está escrito em Hebreus 11 também, que se ele morresse, que Abraão creu, que se Isaac morresse, Deus era poderoso para ressuscitar. Só um homem de grande fé, para ter este nível de fé.
É um nível muito alto de fé. E ele agradou a Deus, porque ele confiou não naquilo que os olhos viam, não naquilo que a mente raciocinava, mas ele confiou no que Deus, a experiência que ele tinha com Deus, no que Deus disse. Deus disse que daria muitos descendentes, então é impossível o meu filho permanecer morto. Pode até vir a morrer, mas não permanecerá morto. Por isso que diz aqui, como você leu comigo, e eu volto a ler, que Deus é o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. É Deus que chama à existência. O que falta na terra, Deus traz. O socorro que falta na terra, Deus traz do céu. A cura que falta, Ele traz do céu. Basta uma palavra de Deus. Mas aqui ainda fala mais, deste nível de fé de Abraão. Ele diz no versículo 18, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Assim será a sua descendência. Sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara, mas não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. O que você leu aqui? Que Abraão, ele tinha fé. E ele não enfraqueceu na fé. Isso quer dizer que nós podemos ter fé e enfraquecermos no decorrer dos dias. Como que a gente enfraquece? Porque a resposta não chega no dia seguinte, não chega depois de amanhã, não chega daqui uma semana, não chega daqui 15 dias e você vai enfraquecendo na fé. Aqui está falando que Abraão não enfraqueceu na fé e ainda te deu a receita. É fácil, é só você adorar a Deus. Como que você adora a Deus? Quando você está orando por uma causa perdida e continua na mesma coisa. Você adora a Deus tendo convicção de que Ele é poderoso. Eu tive uma experiência de cura e foi uma cura progressiva, não foi instantânea. Eram 3 feridas muito profundas no meu tornozelo. Então, todos os dias quando eu orava, porque as medicações, elas não surtiam efeito algum. Os médicos já estavam falando em necrose, os médicos já estavam falando que estava evoluindo e eles não sabiam qual seria o término dessa situação. Mas eu decidi crer. E todos os dias eu olhava, a situação continuava a mesma, a ferida continuava lá, mas eu decidi crer sem enfraquecer na fé, todos os dias louvando a Deus, que é o Deus fiel, justo, o mesmo Deus que curou o rei Ezequias, podia me curar. Aí eu comecei a declarar o mesmo Deus que ressuscitou a filha de Jairo, poderia trazer cura para o meu tornozelo e essas feridas profundas. Eu comecei a declarar que Jesus levou todas as minhas enfermidades na cruz do Calvário, inclusive essas feridas. Por isso eu comecei a fazer grandes declarações de fé. É assim que nós não enfraquecemos, adorando a Deus pela nossa experiência pessoal, em outras situações e também por situações semelhantes à nossa que você lê na Bíblia. É muito importante você pegar as palavras emprestadas de muitas pessoas que viveram coisas semelhantes a você e declarar: Senhor, assim como o Senhor agiu na vida desta pessoa, o Senhor age também na minha vida. Eu creio, ele não enfraqueceu na fé, ele não levou em conta o corpo dele, mas também não negou. É o que está escrito aqui. Ele olhou, ele era muito idoso, sua esposa era muito idosa, mas ele não ficou olhando para o problema. Ele não ignorou o problema, mas também não ficou olhando para o problema. Ele ficou olhando para o milagre. Senhor, eu sei que eu sou idoso, já passou do tempo, mas eu olho para ti. A tua palavra é fiel. Eu creio na tua promessa. E aqui, para finalizar, ele disse o seguinte: ele se fortaleceu na fé dando glória a Deus, versículo 21, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Deus tem muitas promessas aqui na palavra. Crê no Senhor Jesus e tu e tua casa será salva. Tem muitas promessas. O Senhor Jesus levou todas as suas enfermidades na cruz do Calvário. Para todas essas promessas, Jesus é o amém. Então creia, ele é poderoso para cumprir. Tenha a fé de Abraão. Abraão pode ser o pai da fé, mas você pode entrar para esta família da fé e ter uma fé do sobrenatural, em nome de Jesus. Escreva agora
aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque nós vamos orar por esta causa impossível com a fé de Abraão, em nome de Jesus. Senhor, Abraão nos inspira a crer no impossível pelas experiências que ele teve. Quando olhamos para a vida de Abraão, vemos que não há impossível para ti. Para ti não existe dificuldade alguma, porque tu és o Senhor de todas as coisas. O Senhor tem controle de tudo. Por isso eu apresento cada um desses pedidos, cada uma dessas palavras. Tem muitas pessoas aqui em agonia, em desespero, em ansiedade, em depressão. Ouve, Senhor, a voz ou o gemido daqueles que nem estão conseguindo elaborar uma oração. Mas, Senhor, ouve o gemido, a dor do coração e responde. É o que eu clamo em nome de Jesus. Com a fé de Abraão, te adoramos, porque sabemos que o Senhor é fiel, o Senhor é justo e o Senhor cumpre tudo aquilo que está na sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Receba o milagre, viva o extraordinário, creia e tenha a fé de Abraão. Que Deus te abençoe, deixa o seu like e compartilha com muitas pessoas.